pastor Haroldo diz uma coisa que vou tomar para minhas palavras hoje. Ele diz assim que quando ele estuda e para ministrar, quando ele chega aqui, se alguém disser para ele assim, olha, não tem pregação hoje, você não precisa dizer nada. E aí ele diz assim, ok, porque eu já vim ministrado da minha casa e assim a parte que Deus tinha para fazer comigo já fez. E é exatamente assim que eu me sinto hoje. A parte que Deus precisava fazer comigo, Ele fez. E muito ministrou meu coração. Isso aqui é resultado de algo que o Espírito Santo está começando a trabalhar no meu coração. Assim, é uma pontinha de uma coisa que eu preciso mudar e tratar. E eu creio que vai ser uma palavra para abençoar também o teu coração. Eu vou falar sobre graça. E eu intitulei a minha ministração de Joguem Fora as Suas Pedras. Daqui a pouco você vai entender. Abra no livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Amém? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado, os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Qual o cenário aqui? Os homens que conheciam a lei, os escribas e os fariseus, estavam colocando diante de Jesus uma situação. Qual era a situação? De uma mulher que foi pega em adultério. E diante da lei, de acordo com a lei, uma mulher pega em adultério deveria ser o quê? Apedrejada. E quando a gente pensa em graça, parece assim que só os adúlteros, eu tinha essa ideia assim, os adúlteros, os ladrões e coisas muito horríveis assim, só essas pessoas precisavam da graça. E aí, quando essas pessoas, diante de Jesus, colocam essa situação, a frase dele é algo assim que faz nivelar todo mundo, né? Nivela todo mundo. Então, ok, de acordo com a lei, precisa ser apedrejada. Ok, então, quem não tem pecado, por favor, quem vai ser o primeiro? O primeiro a tacar a pedra? O segundo? Ninguém vai tacar a pedra? Eu fico imaginando a cara dessas pessoas. Quem não tem pecado, que eles estavam lá prontos, né? Com as pedras nas mãos. E eu gosto dessa frase de Jesus porque ele nivela todo mundo, ele iguala todo mundo ali. Ele não está ali desconsiderando, nem achando menos importante ou menos grave o pecado da mulher. Não estou aqui para dizer que era uma coisa que não era grave.
Mas quando ele olha para aquelas pessoas, ele quer dizer o quê? Que diz em Romanos 3, capítulo 3, versículo 10. Não há um justo sequer. Não há. E aí foi saindo um, foi saindo dois, foi saindo três, foi saindo quatro, e de repente essa mulher ficou sozinha com Jesus. E esses fariseus, eles eram conhecedores e o conhecimento deles era algo muito importante, muito valioso. Como é para nós também, não sei, você considera o teu conhecimento valioso? É importante. Mas ali naquele momento, Jesus não estava ali discutindo conhecimento, não estava discutindo a lei. Ele estava dizendo o seguinte: ok, vamos atirar a primeira pedra, quem não tiver pecado. Porque eles imaginam o alvoroço, eles chegando com essa mulher, imagina o alvoroço de confusão. Foi pega, foi pega, foi pega, foi pega. Não há um justo sequer. E o adultério, ele está naquela lista de Gálatas, das obras da carne. Abra lá. Para você ver que não era só o adultério que era considerado alguma coisa que era pecado, mas há muitas outras coisas ali que nós vamos ler. E por esse capítulo aqui, no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 19, você vai ver que todos nós somos necessitados da graça de Deus. Você pode não se encaixar no primeiro e no segundo. Mas olha só. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, facções, inveja, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Não é só coisa de adúltero, né? Não é só coisa de ladrão, não é só coisa de um drogado. Quem pratica estas coisas, discórdia, bebedice, glutonaria. Glutonaria, quando a gente fala, tem gente que fica assim meio incomodado na cadeira, né? Que ninguém fala de glutonaria. Mas é pecado. Você come escondido, mas aparece em público. Não é assim? Você come escondido de madrugada. Ninguém vê. Mas depois aparece aqui, todos os irmãos vão olhar. Tem coisa que você faz em secreto e ninguém vê. A discórdia que você semeia ali na esquina, fica escondido, mas daqui a pouco estoura aqui no meio da igreja. Ou na tua casa. Todos necessitam da graça de Deus. Todos. Inveja, ciúmes. Como nós precisamos do Espírito Santo para sondar o nosso coração? Nessa lista aqui, né? Abra em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Vamos falar de mais uma pecadora. Lucas 7, a partir do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa.
E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa só tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e você não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? O Simão, o fariseu, conhecedor dos costumes e da religião e da lei, não se via como um necessitado. O caso dele era pior do que o da mulher, porque a mulher já entrou conhecendo a sua condição de pecadora, ela já entrou humilhada e ela já entrou aos pés de Jesus. O fariseu, dono de si mesmo, cheio de arrogância, soberba, cheia de tantas coisas, não pôde receber a graça de Deus porque não reconheceu que precisava, porque ele não se considerava pecador. A graça só pode te alcançar quando você entende que você é pecador. Senão a graça não te alcança. A graça abomina o pecado, mas vai em encontro do pecador. E o pior é quando a gente não sabe que precisa da graça. Porque depende muito do que a gente considera conceito de pecado. Porque você entende assim: pecado é roubar, matar e adulterar. Você não tem assim um conceito na tua cabeça de pecado? Mas e quando se faz fofoca? Ou a glutonaria, como nós falamos? Ou a bebedice? Não, mas espera aí, isso daí é outra coisa. Não é outra coisa. A palavra de Deus deixa bem claro que não é outra coisa. É colocado no mesmo nível aqui de gravidade. Vocês leram? Gálatas. E aí o fariseu, que é aquele que sabe muitas coisas e justifica que tem uma vida correta, convidou Jesus para ir na casa dele. Não convidou? Só que não pôde receber graça porque não se reconheceu como pecador. E é muito interessante aqui quando Jesus diz assim, né? Quanto mais você é amado, mais você recebe, quanto mais você ama, mais você recebe perdão. Ela muito necessitava de Jesus, muito. Ela muito foi amada e por isso muito amou a Jesus. O fariseu não tinha como amar Jesus, como a mulher fazia, porque ele não era pecador. Então ele não recebeu graça. Então ele não sabia amar.
Mateus capítulo 9. Lá, os fariseus questionam novamente a Jesus. Por que esse Jesus come com os pecadores e os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos da época. Por exemplo, Zaqueu era um publicano. Então era mal visto. E o fariseu se achava assim naquela posição superior. E aqui em Mateus 9, a partir do versículo 10, os fariseus estão questionando Jesus novamente. Por que que ele vai comer com quem não presta? Por que que ele vai comer com gente que é pecadora? Aí Jesus diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Misericórdia eu quero, e não o holocausto. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E esses pecadores, eu me incluo. Porque muitas vezes a gente não se inclui. Porque faz tanto tempo que a obra de Jesus nos alcançou. E eu pensei tanto isso essa semana. Quando ele me alcançou, eu estava morta nas minhas transgressões, separadas de Deus. Eu não era nem um pouco melhor do que essa mulher aqui, adúltera. Nem um pouquinho melhor. Mas já faz tanto tempo que eu fui resgatada. Faz tanto tempo que eu experimentei a graça e a salvação de Jesus, que às vezes eu saio de casa com a minha bolsa cheia de pedras. A minha bolsa. Não sei a sua. E aí porque eu sei, e aí porque eu sei fazer, aí eu vou andando, jogando as pedras. E aí eu não posso receber da graça de Deus, porque eu não vou me igualar a esses pecadores aí imundos. Quando uma pessoa chega aqui, semana passada, eu fiz amizade com um moço, foi muito legal. E ele entrou aqui no culto, se chama Roberto. E ele estava bem perturbado, sujo. E aí ele entrou, sentou aqui, e de repente ele levantou e foi embora. E eu, por um acaso, eu estava sentada ali onde está o Zé. Por um acaso, do acaso, não teve criança na minha salinha. E eu desci para ouvir a palavra do apóstolo e fiquei ali na porta. Quando eu vi aquele rapaz passando, eu fui movida assim por um sentimento que, uma compaixão, uma coisa, e eu fui muito movida a querer falar com ele. Mas aí, depois de 2 segundos, ele pega, levanta e vai embora. E eu fiquei assim: Jesus, faz esse moço voltar, faz esse moço voltar, faz esse moço voltar. Fui até ali a porta, voltei e o cara sumiu. E eu estou ali na porta: mas Jesus, eu preciso tanto falar com esse moço, eu preciso fazer ele voltar, de repente ele aparece: oi, voltei. Oi, prazer, eu sou o Roberto. Prazer, eu sou a Jane. Posso sentar? Pode. Aí ele sentou do meu lado, aí tinha mais uma cadeira. O Lucas estava sentado aqui perto dele, né? Assustou o moço. Aí, olha a cena engraçada. Quando meu marido viu que o rapaz sentou do meu lado, ele estava lá do outro lado, ele veio igual um foguete na minha direção. Aí eu falei: ai meu Deus, se ele assustou com o Lucas, imagina o tamanho do meu marido. O rapaz vai embora. Aí eu fazia assim pro meu marido: vai, tá tudo bem, eu dou conta aqui. Aí eu olhei pro cara e falei: olha, meu marido é gente boa, tá? Ele é grande assim, mas ele é gente boa. Aí ele fez assim: tá. Aí ele falou: eu tô com um aperto no coração, a gente pode conversar? Eu falei: podemos. Aí a gente foi lá do outro lado, ficamos até o final do culto. Ele acabou de perder o pai. E ele se droga desde os 13 anos, ele tem 30 anos, tem 4 filhos. E foi uma conversa tão especial, tão especial, tão especial. E eu entendi o que ele estava sentindo. Eu conheci a dor
que ele estava sentindo de ter perdido o pai. E aí ele olhou para mim uma hora e falou assim, você me perdoa que eu estou tão fedido? E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, às vezes a gente está todo cheiroso, né, com perfume importado. E a nossa arrogância às vezes cheira tão ruim também, né? E não me sai da cabeça ele falando, você me perdoa porque eu estou cheirando mal? E aí foi quando eu segurei na mão dele, a gente orou, ele entregou a vida dele para Jesus, foi tão lindo. E aí ele disse assim, Jesus aceita os drogados? Eu disse, sim. E essa igreja aceita os drogados? Falei, sim. Eu sou a igreja. E eu estou te recebendo. Você é meu convidado. E eu não paro de pensar nisso. Porque não é sempre que eu sinto compaixão. E quando eu não sinto? E quando eu sou indiferente? Que cheiro tem? Que cheiro tem quando eu sou orgulhosa? Que cheiro tem quando eu pego a minha pedra para atacar na cabeça da pessoa porque ela não fez a coisa certa? Que cheiro tem quando eu faço questão de trazer o irmãozinho que acabou de pecar aqui na frente, para ele ser humilhado às vezes? Que cheiro tem quando eu subo para orar e orgulhosa, dona de muita sabedoria? Que cheiro tem? Em Lucas capítulo 18, vai falar sobre isso. O fariseu e o publicano indo ao templo orar. Os dois têm o mesmo objetivo, eles vão orar. Mas como é diferente a oração deles? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Os dois sobem para orar. Um quer ser visto pelas pessoas e um quer ser visto por Deus. Um quer receber parabéns no final. E o outro, Senhor, o Senhor sabe que eu nem podia estar aqui, mas eu vim. Usa-me a despeito de qualquer coisa. O outro fazia questão de deixar bem claro tudo o que faz. Eu chego cedo, trabalho pra caramba, eu que arrumo as cadeiras, eu que limpo as coisas, eu que pus o gasofilácio ali. Eu que arrumei os microfones, eu arrumei esse tapete. Eu jejuo. Eu faço vigília. Eu venho na reunião de intercessão. Não falto na escala. Não furo na escala. Não, eu venho aqui todo domingo. Eu chego na hora. Eu cumprimento as pessoas, eu falo com o pastor. Eu isso, eu aquilo. Eu também estou na IBD. Eu também faço isso. Eu também nananana. Ah, e também venho no coral. Ah, vou participar da cantata. Eu tenho uma vida justa.
Eu tenho uma vida santa. E não tem nada de errado, a não ser o fato de não saber que é um pobre pecador, que precisa da graça de Deus. Quando a gente se abaixa para pegar a pedra, abaixou para pegar a pedra, já pecou. E nós somos muito rápidos para pegar as pedras e jogar as pedras. O fariseu, ele estava muito mais perdido que o publicano. Muito mais. E aí eu fiquei pensando, quantos de nós estamos mais perdidos do que aquele moço que entrou aqui domingo passado? Porque ele chegou aqui e ele disse assim, quando eu falei para ele fazer uma aliança com Deus, ele falou assim, eu não posso fazer uma aliança com Deus porque eu vou quebrar. Porque eu não consigo ficar sem me drogar. Aí eu falei que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas a consciência, olha. Mas esse negócio que você está me falando parece sério. Foi o que ele disse. Mas quando eu sair daqui, eu não sei se eu vou conseguir. Eu disse, tudo bem se você não conseguir. Mas é diferente sair daqui com Jesus, com aliança com Deus. Porque aí ele vai agir em teu favor. Você vai passar para o outro lado. Mas quantos de nós estamos mais perdidos e mais mal cheirosos do que uma pessoa que aparenta estar? E nós não aparentamos. Não é? A gente é tudo bonito, né? Tudo bonito, cheiroso. A gente não aparenta. Algumas pessoas aparentam muito, e isso é até chocante para nós, quando entra alguém assim, não é? Que a pessoa chega, é uma desgraça. O que é desgraça? Sem a graça. Então ela está com a vida uma desgraça. Os fariseus, por se considerarem justos, eles desprezavam as outras pessoas. Quando a gente sabe, quando a gente tem conhecimento de alguma coisa, não vou dizer sempre, mas é comum quando a gente sabe alguma coisa, a gente desprezar quem não sabe, até inconsciente. A gente sabe e acaba às vezes desprezando o outro. E esse desprezo vira soberba, vira orgulho, vira vaidade. Fácil. É fácil. Não é? É tão fácil. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Dá graça ao humilde, mas resiste o soberbo. Mateus capítulo 23. Eu, de todos os textos que eu tenho lido, Mateus capítulo 23 para mim foi assim, meu Deus, quase que eu não acredito que está escrito aqui. Achei muito, muito, muito sério. Muito sério. A partir do versículo 23, aqui é Jesus falando de novo dos fariseus. Então, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer todas essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperância. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ontem, aquelas coisas, coincidência de Deus, eu estava assistindo um jornal lá, não sei o que era, aí apareceu um dono de um restaurante, de uma lanchonete, alguma coisa assim, e ele fazia, a pessoa parava, né, com o carro assim do lado, e pedia a comida, o lanche e tal. E parou um casal, e esse casal recebeu o lanche, e por engano esse rapaz entregou uma lote de dinheiro que ele tinha acabado de contar, que era o fechamento da noite. Ele entregou sem querer junto com o lanche. E aí, quando esse casal percebe, volta até esse restaurante, devolve o dinheiro, e aí o rapaz falou, puxa, é tão difícil achar gente honesta hoje em dia, e nananã. Então vamos chamar, ele contando isso, né, para o repórter, porque não podia falar nem o nome da pessoa, sem entender por quê. Vamos chamar então o repórter, porque isso é uma coisa incrível, hoje em dia, tal, coisa mais difícil que tem, alguém devolver, parará. Aí o rapaz falou assim, não, obrigado, a gente está indo embora. Não, moço, eu faço questão de você dar aqui depoimento. Não, sabe o que é? É que essa mulher que eu estou, não é minha mulher, é minha amante. Sepulcro caiado. Aí eu falei, gente, olha o que eu fui assistir. Como assim? Devolve o dinheiro, mas sai com a amante. Dá o dízimo e semeia a discórdia. Jejua e é soberbo. Melhor não jejuar, porque ele resiste ao soberbo. Eu falei, meu Deus, é bem isso. A aparência é tudo tão lindo. Mas é o Senhor que vê o nosso coração, né? E a gente não tem. Isso talvez seja assustador um pouco. A gente não tem como esconder nada dele. Eu acho assustador. Porque ele vê exatamente como a situação é. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1 até o 5, vai falar da trave do olho, do nosso olho, e do argueiro no olho do irmão. Conhece esse texto, né? Uma vez eu recebi um e-mail, assim, é uma historinha que retrata muito bem esse Mateus capítulo 7. Uma mulher, muito assim, como eu posso dizer, gostava muito de limpeza, prezava muito por essa coisa da limpeza da casa e tudo. Todo dia ela lavava a louça e ela tinha uma janela enorme assim na frente dela que dava para o quintal da vizinha. E todos os dias ela lavava a louça criticando a vizinha. Porque a vizinha tinha um varal no quintal. E aí todo dia ela falava, mas que mulher porca, nem sabe lavar o lençol direito. Porque como ela era bem limpinha, ninguém atingia, quando a gente, ninguém atinge o nível, sabe? É complicado isso. Aí todo dia, tem gente rindo porque é assim, né? Aí, todo dia, mas, mulher porca, de novo, não lavou o lençol direito. Lençol sujo. Um belo dia, foi ela lavar a louça. Meu Deus! Chamou lá a empregada dela, fulana, corre aqui. Olha o que aconteceu, a mulher criou vergonha na cara. Aprendeu a lavar lençol. Aí ela disse assim, a empregada, ô dona fulana, não é por nada não. É que hoje eu lavei o vitrô da senhora. Era só isso que estava errado.
o olho dela. Porque o lençol da vizinha estava sempre limpo. A gente faz assim, né? E aqui Mateus capítulo 7 é exatamente isso. Para você olhar para o outro, olha primeiro para si. Mateus 18. Abra lá, por favor. Essa é a parábola do credor incompassivo, acho que muitos conhecem. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Preste atenção. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Gente, esse texto é tão interessante porque eu me vejo assim, naquele momento que eu fui resgatada por Jesus, que eu estava nos meus pecados e não tinha como pagar a minha dívida. A minha dívida me separava de Deus. Né? O salário do pecado era a morte. Só para você ter uma ideia, o tanto que custava 10.000 talentos e 100 denários, 10.000 talentos, cada talento equivale a 6.000 denários. Ou seja, 10.000 talentos são 60 milhões de denários. Ou 165 mil dias trabalhando. Em comparação, 100 denários era só 100 dias de trabalho. Um foi muito perdoado. E aí, quando chega na hora de perdoar, que era uma coisa insignificante perto do que ele acabou de ser perdoado. Gente, o que o rei ia fazer com ele e com a família era uma coisa horrível. Ia vender ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. Era uma situação sem solução, como era a minha e a sua, quando a gente estava sem Jesus no reino das trevas. A gente nem sabia que estava perdido. Essa é a grande verdade. Você sabe disso hoje. Mas quando você está perdido, você nem sabe. E era uma dívida que ninguém poderia pagar, não tinha nenhum justo para poder morrer e pagar essa dívida. E aí, quando a dívida é paga, é quitada, o escrito de dívida foi cancelado, diz a palavra de Deus. A primeira oportunidade que eu tenho para perdoar, eu não perdoo. 100 denários. A primeira oportunidade que eu tenho de jogar pedra, eu jogo. A primeira oportunidade que eu tenho para criticar, eu critico. Eu. Efésios 2, capítulo
2, versículo 5, Deus deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos em nossas transgressões, pela graça somos salvos. E para terminar, um texto que é maravilhoso, é um texto de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Paulo era um fariseu, não sei se você sabe. E o que ele diz nesse versículo é algo assim muito tremendo. 1 Timóteo 1, de 15 a 17. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo, com essa declaração, diz assim: eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu era. Dos pecadores eu era o principal. Por essa mesma razão, hoje eu sou modelo da misericórdia e da graça de Deus. E evidencio Jesus Cristo a sua completa longanimidade, que é fruto do Espírito. E aí eu coloquei aqui, porque foi o que Deus me falou durante a semana, que a graça é um Deus que se inclina. É um Deus que ouve o barulho do vaso quebrando. Quando ele ouve o barulho do vaso quebrando, ele se inclina. Enquanto ele não ouve, ele não pode fazer nada. A graça não é só para o adúltero, nem para o ladrão, mas a graça é para todo aquele que reconhece necessitado de Deus. Que o Espírito Santo possa nos mostrar, como está fazendo comigo, o cheiro ruim, que tem algumas coisas dentro de mim. O cheiro ruim de pecados que eu não considerava pecado. Mas eu não quero que o Senhor me resista. Eu não quero que Ele fique longe, se aparte de mim. Então eu preciso saber como eu subo, como eu desço, como eu me sento. Eu li uma frase essa semana, não sei se era do Paul Washer. Aí ele dizia assim: mais importante do que preparar uma ótima pregação é como você preparou o teu coração para falar. Você tem que preparar, mas mais importante é como o teu coração está preparado para falar. Você pode falar só um versículo, até esquecer tudo. E aquele que se humilha será exaltado. Jesus Cristo se humilhou, se esvaziou. Não é assim que a palavra diz? Ele se esvaziou de si mesmo, se humilhou, morte de cruz. E por essa razão, porque ele se humilhou, ele foi exaltado e recebeu um nome que está acima de todo nome. A graça é para mim e para você. Deixe Deus te encontrar. Deixe Deus te tocar com a graça dele. Nós precisamos mais do que nunca. Mais do que nunca. Deus está mandando as pessoas. Deus está enviando.
E nós temos que ter o coração transformado para receber essas pessoas. O coração cheirando gostoso, sabe? Perfume de Cristo. Nós precisamos cheirar graça, sabe? Cheirar misericórdia, compaixão. Não me esquecer nunca de onde Ele me tirou. Tem pessoas que têm aqueles testemunhos assim, tremendos. Eu estava no fundo do poço e não sei o quê, parará, e aí Deus me resgatou. Aí às vezes parece que é mais fácil para uma pessoa dessa entender a graça. Por exemplo, eu não tinha uma história assim, eu estava numa vida normal, numa vida boa. Quer dizer, eu achava que era boa, mas não tinha nada de bom. E hoje eu entendo que eu estava tão perdida quanto aquele que estava no fundo do poço. E eu não posso me esquecer de onde eu vim. E eu não posso me esquecer daquele que morreu por mim. E do mesmo jeito que eu fui perdoada, eu preciso perdoar. Do mesmo jeito que eu fui recebida, eu tenho que receber. E não é por mal que às vezes a gente resiste. É porque a gente vai se tornando fariseu, sei lá. A gente vai se distanciando muito da cruz. E esse louvor que a gente cantou, esse louvor é tão tremendo quando fala, eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu não olhar para a cruz, se não for para lá, não tem jeito. Eu não tenho para onde ir. Quanto mais eu me distancio da cruz, mais longe da graça de Deus. Eu preciso olhar para a cruz. Que o Espírito Santo possa te mostrar, sondar teu coração. Como diz ali no Salmo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelos teus caminhos eternos. Amém? E jogue fora as suas pedras. Hoje eu vim sem bolsa. Verdade. Sabe por quê? Para não vir com pedra. É verdade. Não tenho bolsa. Eu tenho cada bolsa grande que vocês não sabem. E o tanto de pedra dentro? Parece uma bobeira. Mas Jesus, hoje eu vou sem bolsa. Vou sem bolsa porque eu vou sem pedra. Porque se o Senhor não me der graça para falar, vai ser um horror falar disso. Eu preciso da tua graça. Porque eu entendi um pedacinho de coisas assim, muito horríveis dentro do meu coração. Um pedacinho. Que eu estou deixando o Espírito Santo falar, mas não é fácil. Cada coisa feia. Haja perfume para disfarçar na igreja. Oh, Jesus. Misericórdia de nós, de mim, de você. Fecha os teus olhos. Posso pedir para você tocar aquela música da cruz, Lucas? Só você. Fecha os teus olhos e ponha teu coração diante de Deus. O Senhor não é aquele que te acusa. O Senhor é aquele que te recebe. Coloque diante dele agora os seus conceitos, os seus pensamentos, o que você acha. Pede para o Espírito Santo agora te mostrar se há algum caminho mau no seu coração. Ninguém precisa mais disso do que você. Ser sondado pelo Espírito Santo de Deus. Queremos olhar para a cruz, Jesus, e não esquecer nem um minuto, onde nós estávamos.
Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos. E atrai-nos para a Tua presença. Perdão, Senhor, pelo mau cheiro. Perdão, Pai, pela soberba, pelo orgulho. Perdão, Pai, pelas orações que não mudam nada. Perdão, Pai, pelas vezes que a gente quer que todo mundo veja, que a gente está orando, que a gente está jejuando. Perdão, Jesus, porque queremos que todo mundo veja que a gente é correto, que a gente sabe as coisas. Oh, Pai, perdão, nós não queremos que o Senhor nos resista. Não tire a Tua mão de nós, Pai. Dá-nos a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Oh, Pai, eu quero sentir mais forte essa compaixão que senti por aquele moço. Eu quero sentir isso, Pai, todo dia. Quantas vezes eu não vi ninguém passar na minha frente, Pai? Quantas pessoas passaram? Oh, Pai, eu quero sentir esse amor, Pai, esse amor, eu quero sentir. Eu quero sentir essa misericórdia, Pai. Oh, Pai, derrama sobre esta igreja a Tua compaixão, amor pelas vidas. Oh, Pai, a Tua graça. Eu oro, Pai, para que o Senhor se incline para nós. Que o Senhor ouça aqui, Pai, o barulho dos vasos se quebrando. O Senhor queira estar aqui. Não porque a gente toca bem ou porque a gente prega bem, Pai. Eu sei que não é por isso que o Senhor vem. O Senhor vem, Pai, porque nós estamos dizendo que nós precisamos de Ti. Oh, Pai, visita-nos, Senhor. Queremos estar perto de Ti. E queremos receber os perdidos. Queremos receber, Pai, todos. Mas primeiro precisamos ter uma experiência contigo. Oh, Pai, como precisamos nos sentir amados, perdoados. Reconhecemos diante de Ti que somos pecadores. Eu reconheço, Jesus. Eu preciso de Ti. Enche-nos com Teu amor, Jesus. Oh, aleluia.